termoquímica é a parte da química que estuda o calor envolvido em reações químicas ou mudanças de estado. A termoquímica ela trabalha com quantidade de calor, e a quantidade de calor, que é representada pela letra Q, pode ser medida através da equação QMC ΔT, conhecida também como a equação do Q-macete, onde Q é a quantidade de calor, M a massa, C a constante calorimétrica e ΔT a variação da temperatura. A quantidade de calor é medida pelas unidades caloria e joule, sendo que uma caloria é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau Celsius 1 grama de água. E 4,18 joules é a quantidade de calor necessária para elevar em 1 grau 1 grama de água. A temperatura deve passar de 14,5 graus para 15,5 graus. Essa foi a temperatura na qual o experimento foi realizado. Os múltiplos, antes de chegarmos aos múltiplos, podemos dizer que uma caloria equivale então a 4,18 joules. E seus múltiplos são quilocaloria e quilojoules. 1 quilocaloria equivale a 1000 calorias e 1 kJ equivale a 1000 joules, sendo que uma quilocaloria dá 4,18 kJ. Bom, para começarmos a trabalhar com reações da termoquímica, vamos lidar com as reações exotérmicas e endotérmicas. Primeiro, reações exotérmicas. São aquelas que liberam calor. Um exemplo, a reação de combustão. Formas de representá-las. Como vocês visualizam na tela, uma delas é reagente, formando produto, com calor do lado do produto. A outra, reagentes, formando produto, com a variação de entalpia que apresenta sinal negativo. E a terceira forma é graficamente, onde no gráfico o eixo Y representa a entalpia, eixo X coordenada da reação. A reação exotérmica por perder calor, o reagente aparece com mais calor que o produto, como você visualiza no gráfico. Reações endotérmicas são aquelas que absorvem calor. As formas de representá-las são reagente mais Q forma produto, Q é a quantidade de calor, ou então reagente formando produto com ΔH de sinal negativo. Graficamente, entalpia no eixo Y, coordenada da reação no eixo X, o calor sendo aumentado, ou seja, o reagente apresenta menos calor e o produto apresenta mais calor. Entalpia é o conteúdo global de calor de um sistema. Pode ser medido através da variação de entalpia, ΔH, que é calculado pegando a entalpia final e subtraindo da entalpia inicial. Como numa reação química temos reagentes formando produtos, então eu posso dizer que o ΔH vai ser a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Estado padrão. O estado padrão são condições que uma reação termoquímica deve reunir. Quais são? Primeiro, a reação deve ser submetida a temperatura de 25 graus Celsius ou 298 Kelvin, pressão de 1 atm ou 760 ml de mercúrio. Estado físico mais comum, exemplo, se eu tiver água tem que estar no estado líquido, CO2 deve ser o gasoso, ferro deve ser o sólido. O estado físico das substâncias mais comum a 25 graus. Elotropia mais estável, exemplos, a elotropia o carbono-grafite, que é o alótopo mais estável do carbono, O2 gasoso, que é o alótopo mais estável do oxigênio, fósforo vermelho, que é o mais estável do fósforo, e enxofre rômbico, que é o mais estável do enxofre. Por convenção, atribui-se no estado padrão entalpia igual a zero para todas as substâncias simples. Sempre, repito, no estado padrão. Fatores que alteram a variação de entalpia são eles: temperatura, pressão, estado físico. Primeiro, temperatura, segundo, pressão, terceiro, estado físico. No estado físico é bom relembrarmos que a entalpia do gás é maior que a entalpia do líquido, que é maior que a entalpia de um sólido. Quarto fator, alotropia. Os estados alotrópicos mais comuns são do carbono, que gera o grafite e o diamante, como você visualiza, o oxigênio, que gera o O2 e o O3, O2 gasoso e o O3 gasoso, fósforo, que é o fósforo vermelho e o branco, enxofre, que é o rômbico e o monoclínico. Os alótops mais estáveis também são os menos energéticos e apresentam no estado padrão entalpia igual a zero. São mais estáveis, no caso do carbono, o grafite, do oxigênio, o O2 gasoso, do enxofre, o rômbico e do fósforo, o vermelho. Quinto fator que altera a variação de entalpia seria a quantidade de reagente produto. Exemplificando, eu tenho uma reação onde aparece carbono-grafite mais O2 formando CO2, ΔH é menos 94 kcal por mol. Se eu dobrar a quantidade de reagente produto, por exemplo, 2 carbono-grafite mais 2 O2 gasoso formando 2 CO2 gasoso, o ΔH também irá dobrar, ou seja, irá ser menos 188 kcal. Ou seja, se dobrarmos as quantidades de reagentes e produtos, dobramos o valor ΔH, ou seja, o valor ΔH é proporcional à quantidade de reagente e produto.